Prosseguindo na arqueologia do mundo bíblico, o item 5 do material didático, Nínive. Bom, vamos recordar o que nós temos estudado até agora. Nós estudamos uma arqueologia antediluviana, vimos os dois povos, que existiram antes do dilúvio, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E agora no livro 2 nós estamos estudando a arqueologia pós-diluviana, o que aconteceu após o dilúvio, aquele império imenso dos sumérios, que era dirigido por Sargão I, seu filho Naram-Sin e seu neto Sarkali-Sarre. Aquele império acabou, o mundo foi destruído. O mesmo aconteceu entre os descendentes de Caim, na região do Nilo, Pepe II. O mundo desapareceu. Então, nessa fase agora pós-dilúvio, nós veremos como as cidades vão aparecendo. Então, lembre-se que o dilúvio, segundo a Bíblia, ocorreu próximo de 2300, e esses reis desapareceram entre 2300 e 2500, e 2200, desculpe. E o que ocorre? Então, agora nós vemos a própria arqueologia, ela vai dizer, por exemplo, que a cidade de Nínive vai surgir nessa época, 2100, 2000 a.C., ou seja, cerca de 200 anos depois do dilúvio. Ok? Então bate o surgimento da cidade de Nínive com a história bíblica, porque a história bíblica também diz que Nínive surgiu cerca de 200 anos depois do dilúvio com Nimrod. O comentário no material didático diz: Nimrod foi o fundador de Nínive, segundo a Bíblia. Ninos foi o fundador de Nínive, segundo a arqueologia. Então veja que interessante, a arqueologia ela diz que ela nunca encontrou um homem chamado Nimrod, citado pela Bíblia. Ok? Nós temos passado para vocês também o que a arqueologia fala sobre a Bíblia, e o que ela diz que não encontra determinados personagens. Mas observe, a Bíblia diz que depois do dilúvio, cerca de 200 anos depois do dilúvio, um homem saiu da região do Nilo, onde estavam os descendentes de Cã, o filho de Noé, que não temia a Deus. Ele veio para a Mesopotâmia e ali ele começou a dominar algumas cidades, e o princípio do seu domínio foi Babel. E a Bíblia diz que ele fundou a cidade de Nínive. E o que a arqueologia encontrou? A arqueologia encontrou tabletes na região da cidade de Nínive, falando que o seu fundador foi um homem chamado Ninos. Então você percebe pela semelhança do nome, você está tratando de 4100, 4000 anos atrás, para tratarmos em números redondos. Então os sons mudam, como as pessoas pronunciam uma palavra. Então eles dizem que não encontram Nimrod, mas encontram um homem chamado Ninos. Não, esse Ninos certamente é o Nimrod da Bíblia. E veja que a Bíblia acerta o período em que Nínive foi fundada. Já a arqueologia, até 200 anos atrás, eles diziam que Nínive não existia, que essa era uma fábula bíblica. Ok? O comentário prossegue. Certamente se trata da mesma pessoa. Há cerca de 200 anos, os historiadores negavam a existência da cidade de Nínive e sequer imaginavam a existência de um homem chamado Ninos. Há 200 anos atrás, eles diziam que Nínive, aquela grande cidade, seria uma fábula, mas a arqueologia acabou por encontrar essa cidade. Através de Nínive, Nimrod controla a região da Assíria, que após o dilúvio foram ocupada pelos descendentes de Assur, filho de Sem. Nínive é o maior sítio arqueológico de todo o Oriente, comprovando que a Bíblia é um documento histórico confiável. Então, relembrando, a Bíblia sempre falou de Nínive como uma grande cidade fundada próximo de 2100 a.C., cerca de 200 anos depois do dilúvio. A arqueologia, até 200 anos atrás, dizia que essa cidade não existia, que era uma fábula bíblica. Os historiadores também seguiam esse pensamento, mas eles acabaram comprovando mais uma vez que a Bíblia estava correta, a Bíblia estava certa, ok? Então veja, eu coloco aí uma citação
para vocês de um site interessante, tem o link na parte de baixo, que ele fala desse Ninos. Ninos, no grego Nimos, de acordo com historiadores gregos que escreveram no período helenístico e mais tarde, foi o mítico fundador de Nínive, também chamado de Ninopolis, cidade de Ninos, em grego, né? Polis é cidade. Antiga capital da Assíria. Seu nome não é atestado na lista dos reis assírios ou em qualquer literatura cuneiforme. Ele não parece representar qualquer personagem conhecido na história moderna e é, mais provavelmente, uma alusão de várias figuras reais ou fictícias da antiguidade, como visto pelos gregos através das brumas do templo. As figuras do rei Ninos e da rainha Semíramis aparecem pela primeira vez na história da Pérsia, escrita por Cetécias de Cnídos em 400 a.C., que alegou como médico do tribunal para Artaxerxes II para ter acesso aos registros históricos reais. A conta de Cetécias foi posteriormente expandida em Diodorus Siculus. Ninos continuou a ser mencionado por historiadores europeus, por exemplo, Alfred o Grande. Até o conhecimento de cuneiforme permitiu uma reconstrução mais precisa da história assíria e babilônia, de meados do século XIX em diante, ou seja, há cerca de 100 anos, 150 anos, é que eles encontram, na arqueologia encontra a cidade de Nínive e a cidade da Babilônia. O artigo prossegue. Foi dito que ele era filho de Belos ou Bel, um nome que pode representar um título semítico, como Baal, o Senhor, o famoso nome de um deus a quem Elias se opôs em 1 Reis 17. De acordo com Castor de Rhodes, seu reinado durou 52 anos, seu início caindo em 2189 a.C., de acordo com Cetécias. Vários historiadores, começando com o romano Cefalion, 120 d.C., afirmou que o oponente de Ninos, o rei de Bactria, era, na verdade, Zoroastro, ou o primeiro de vários a ter esse nome, em vez de Oxyarte. Ninos foi identificado pela primeira vez no reconhecimento, parte de literatura clementina, com o bíblico Nimrod, que, diz o autor, ensinou os persas a adorar o fogo. Bom, então nós vemos que a história de Ninos, ela se parece com a história bíblica. Observe, além dele ser o fundador da cidade de Nínive, observe o período que ele surge, 2189 a.C. Segundo a Bíblia, nessa época, a cidade de Nínive estava sendo fundada. E ele é o fundador de Nínive, segundo a história. Tá ok? Porque, segundo a Bíblia, Nimrod, ele é a terceira geração. Vamos conferir aqui, ó, vamos abrir em Gênesis capítulo 10, quando fala de Nimrod. Versículo 7. Observe, está falando dos filhos de Cã, tá ok? Um deles se chama Cuxi, e o versículo 7 diz: e os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Pois bem, então depois do dilúvio, Cã gerou um filho chamado Cuxi, e Cuxi gerou a Nimrod. Ou seja, considerando a vida depois do dilúvio, então nós calculamos, apesar dos descendentes de Cã, a Bíblia não fornecer a mesma informação dos descendentes de Sem.
a geração temente a Deus, a Bíblia vai dizer a idade de cada um quando eles geram os seus primogênitos, mas entre os descendentes de Cã, não. Mas nós observamos que depois do dilúvio, os homens eles têm a vida encurtada, não é como antes do dilúvio, tá ok? Então, sendo ele o neto de Cã, então ele deve ter vivido 100, 150 anos depois do dilúvio, tá ok? Então, as datas da história batem com a data bíblica, ok? Claro, sempre falando, datas aproximadas, porque você está falando de 4.000, 4.300 anos atrás, você tem uma diferença de 100, 200 anos para mais ou para menos, isso é normal, ok? Então, segundo a história, ele surge aí próximo do ano 2000, entre 2100 e 2200 antes de Cristo.